Bem-vindo ao canal A Teoria Oculta, onde na essência inegociável do ser, mergulhamos nas profundezas da existência humana para desvendar verdades que transformam sua percepção sobre si mesmo e seus relacionamentos. Se você está pronto para descobrir a teoria oculta por trás do que realmente move a atração e a conexão, inscreva-se no canal, curta este vídeo e deixe seu comentário sobre como essa visão de mundo ressoa em você. Prepare-se, pois Jean-Paul Sartre, o gigante do existencialismo, nos legou uma frase que ecoa até hoje. O homem nada mais é senão o que faz de si mesmo. Quantas vezes, no afã de agradar, você se transformou em uma versão diluída de si mesmo? Lentamente, quase sem perceber, você deixou de ser aquele homem indomável, imprevisível e cheio de vida, e se tornou uma sombra que se encaixa no conforto alheio. Ao buscar o reflexo nos olhos dela, você acabou abandonando o seu próprio brilho. Você pode nunca ter lido O Ser e o Nada, mas os conceitos profundos de Sartre moldaram sua vida de formas que nenhum outro livro jamais poderia. No coração de uma Paris marcada pela guerra e pela rebelião, Sartre escreveu uma sentença que deveria ser um manual para cada ser humano ao nascer: o inferno são os outros. Isso não significa que as pessoas são inerentemente más. O verdadeiro inferno reside na forma como, sob o olhar do outro, perdemos a nós mesmos, nos transformamos em algo que não somos. Isso não é amor. É o que Sartre chamou de má-fé, seu grande inimigo filosófico. A má-fé é o exato momento em que você abdica da autoria de sua própria existência, tornando-se um mero personagem coadjuvante na narrativa de outra pessoa. Não importa se você tem 20 anos, preso à ansiedade de uma mensagem, ou 50, se perguntando por que seu casamento se tornou uma espécie de extinção silenciosa. A arquitetura da prisão é a mesma. Você passou a existir para ela, em vez de existir para si. A descoberta da indiferença e o vazio existencial. Atenção a esta verdade crucial. O homem que molda sua vida em função dela, morre pela indiferença dela. Não é uma declaração de amargura, nem um desabafo de raiva. É uma metafísica pura. Sartre compreendeu que a consciência é um vazio, uma potencialidade. Ela não possui uma essência predefinida. Ela é definida pelas escolhas que fazemos. O homem que esquece essa verdade fundamental, que acredita que uma mulher o completará, o definirá ou o redimirá, entrega o volante de sua própria alma. E ela, invariavelmente, sente isso. Seja uma mulher de 19 anos guiada por seus instintos primários, ou uma de 45 com sua inteligência emocional apurada, ela sabe quando você a colocou no trono de sua identidade. Ela percebe quando sua necessidade dela se tornou mais alta do que a necessidade de permanecer verdadeiro consigo mesmo. E é nesse momento que ela se afasta. Não porque ela seja cruel, mas porque o desejo genuíno não consegue sobreviver em cativeiro. Ele anseia por espaço, por risco, por liberdade. A sua liberdade. O jovem, ainda em sua inexperiência, não compreende isso. Ele ainda pensa que o amor é uma moeda que compra lealdade e devoção. Ele ainda não experimentou a humilhação de oferecer tudo e ver o olhar dela se perder na distância, mas ele sentirá. Já o homem mais velho, ele sabe muito bem. Ele se senta em silêncio ao lado de uma mulher que um dia o desejou ardentemente, antes que ele se transformasse em um eco previsível, antes que ele parasse de desafiar a realidade dela, antes que ele deixasse de ser o outro e se tornasse apenas uma ideia de segurança. A montanha que não se move, o homem raro. Ela não quer segurança, ela quer soberania. Esta é a chocante verdade de Sartre. O coração humano anseia por aquilo que não pode possuir plenamente. E o homem que não precisa dela, o homem que pode entrar em sua vida com a mesma facilidade com que pode sair, é aquele que a faz confrontar o próprio abismo de sua existência. Essa confrontação a desperta nem sempre de forma gentil, mas sempre profundamente. Você já viu isso? O homem que fala menos, que dá menos, que mantém sua forma inabalável quando ela se enfurece. Ele não se curva, ele não implora. E de alguma forma, é ele quem ela não consegue esquecer. Não porque ele joga um jogo, mas porque ele não quebrou as regras intrínsecas do ser. Você deseja ser amado, e isso é intrinsecamente humano. Mas no momento em que você precisa ser amado para ser alguém, você se desvanece. Isso não é um truque ou uma técnica de manipulação. É integridade existencial. O homem que primeiro existe, que primeiro se define, que primeiro escolhe seus próprios valores, permite que o amor orbite ao seu redor, se ousar. E se não ousar, ele continua inteiro, completo em si mesmo. Esse é o homem por quem as mulheres se apaixonam. O homem raro, o homem sartriano.
Aquele que compreende que o preço da liberdade é a solidão escolhida e a paga de bom grado. Você foi ensinado a se abrir, a ser vulnerável, a expressar suas necessidades, a dizer o quanto ela significa para você. No entanto, quanto mais você se abria, mais ela se fechava. Quanto mais você compartilhava, mais ela se afastava. Você acreditava que sua transparência geraria confiança, mas em vez disso, ela diluiu o mistério. Você se tornou previsível, domado, inofensivo. Por quê? A traição da autenticidade e a falsa paz. Porque Sartre estava certo novamente. O ser humano é um projeto contínuo, não um produto final. Você não é uma peça estática a ser admirada. Você é um desdobramento, um devir constante. E quando você se reduz às suas emoções, às suas necessidades, às suas feridas, você confunde confissão com presença. Você transforma sua alma em uma súplica. Você oferece suas profundezas antes mesmo que ela tenha merecido o mapa. E ela instintivamente não consegue evitar o recuo. Não porque ela seja insensível, mas porque o masculino em sua forma mais elevada não é um menino suplicando por compreensão. É uma força que existe independentemente de testemunhas. Sartre chama isso de ser para si. O homem que escolhe, que se define, que se mantém em radical liberdade, não em imprudência. É a liberdade aterrorizante, aquela que declara: não serei um produto da sua necessidade. Não me curvarei para ser o homem que você deseja que eu seja. Eu sou. Quer saber por que aquele homem mais velho no bar, calmo, com a face marcada pelo tempo e um ar de desinteresse, consegue prender o olhar dela por mais tempo do que qualquer jovem esculpido na academia? É porque ele já pagou o preço de sua identidade. Ele já perdeu a mulher que o abandonou quando ele parou de persegui-la. Ele já cometeu o erro de se dobrar até que sua espinha se quebrasse. Ele já tentou comprar amor com consistência e previsibilidade. E agora ele se senta em silêncio, não como uma performance, mas como um monumento à sua própria sobrevivência. Ele não se explica. Ele não dá em excesso. E esse silêncio fala mais alto do que qualquer esperteza. Homens jovens confundem barulho com poder. Homens mais velhos, se fizeram o trabalho interior, compreendem que a gravidade mais profunda é silenciosa. O confronto com a totalidade do outro. Ela sente isso. Ela não sabe explicar o porquê. Mas na presença desse homem que não tem compulsão para impressionar, nem ansiedade para vencer, ela sente algo antigo se agitar dentro dela. Uma dissonância, uma atração, um reconhecimento. Não de segurança, mas de perigo. Não um perigo físico, mas um perigo ontológico. O perigo de confrontar um homem que não pode ser possuído, que não pode ser culpado, que não pode ser remodelado por sua insegurança. O perigo de ver alguém que já é completo. E não se engane, ela testará essa totalidade. Ela o provocará. Ela se afastará. Ela oferecerá o caos disfarçado de paixão apenas para ver se você perde o equilíbrio. E se você ceder, se você a perseguir, se você se explicar, se você performar, você se desintegrará de homem para espelho, de substância para sombra. Mas se você não o fizer, se você permanecer inabalável, não porque está tentando vencer, mas porque você simplesmente é, então ela sentirá o que Sartre chamou de angústia da liberdade. A sua liberdade. E nessa angústia, ela sentirá o desejo novamente. Não porque você a manipulou, não porque você jogou um jogo frio, mas porque você a lembrou de algo que toda mulher anseia, mas não consegue expressar em palavras, que o masculino não deve se curvar em busca de aprovação. Ele deve ser a montanha que permanece imóvel. Anote isso e lembre-se sempre que sentir a tentação de agradar, de consertar, de explicar. Ela não quer um homem que precisa dela para respirar. Ela quer um homem que respire profundamente em sua ausência. O preço da liberdade e o despertar da alma. Se você se tornar esse homem, não em teoria, não em imagem, mas em verdade, ela sentirá sua gravidade. Fique ela ou não, diga ela ou não, ela se lembrará de você, porque homens como você são raros, e ela sabe disso. Há um momento sutil, invisível, quando um homem está prestes a desaparecer nas expectativas dela. Não há um alarme. Apenas um instante em que você diz sim quando sua alma grita não. Quando você suaviza uma verdade para mantê-la em paz. Quando você suprime um limite para evitar que ela vá embora. E nesse momento, você trai a própria essência do seu ser. Sartre deu-lhe um nome claro. Mauvaise foi má fé. É o momento em que um homem livre mente para si mesmo para evitar o desconforto da liberdade. Você se convence de que é amor, que o sacrifício é nobre, que o compromisso é maturidade. Mas se você for honesto consigo mesmo, saberá que não é uma oferta consciente.
É uma extinção silenciosa, um suicídio suave. E você pensa que ela não percebe? Ela percebe. Sempre percebe. Mesmo que ela não consiga nomear, ela sente quando você desaparece de si mesmo, quando sua presença começa a orbitar a dela, quando sua verdade se torna negociável, quando você começa a se ajustar para evitar o atrito. E ela lamenta, não por você, mas pelo homem que você costumava ser. O homem que a encontrou como um mistério. O homem que a fazia sentir-se incerta, viva, feminina, instável da melhor maneira possível. Agora você é confiável, você é previsível, você é seguro. A sedução da totalidade e a essência inabalável. No entanto, você sente isso. O vazio crescendo nos olhos dela. O toque que não se prolonga mais. O riso que agora parece uma performance. E ainda assim você não entende. Você diz, mas eu fiz tudo certo. Exatamente. Você fez tudo certo. E ao fazer isso, você se tornou errado da única maneira que realmente importa. Você deixou de ser você mesmo. Você se tornou um fantasma de seu antigo poder. Ela não se apaixonou pela sua obediência. Ela se apaixonou pela sua distância, pela sua falta de necessidade, pelo seu núcleo selvagem que você trouxe para o ambiente antes de decidir que amar significava domar a si mesmo. E é aqui que o homem mais velho, se for honesto, finalmente admite algo doloroso. Ele não sabe quem ele é quando ela não está olhando. Ele passou tantos anos sendo o provedor, o protetor, o parceiro confiável, que se esqueceu do menino que costumava olhar para as estrelas com fogo no peito. O menino que não precisava de permissão para falar, para partir, para ser. Aquele menino estava mais perto da verdade do que o homem que o substituiu. Mas isso não é motivo para desespero. Isso é a porta de entrada. Porque, ao contrário dos mitos que lhe foram contados, a masculinidade não diminui com a idade. Ela se aprimora. Ela se clarifica. Ela queima mais limpa. Se, e somente se, você parar de mentir para si mesmo. E a mentira é simples, que o amor dela é o prêmio. Não é. O prêmio é o homem que permanece inteiro na presença do amor. Que não se fragmenta em versões. Que não troca identidade por intimidade. Que pode amá-la plenamente sem deixá-la defini-lo. Porque uma vez que ela sente que você não é mais definido por ela, ela pode finalmente relaxar ao estar com você. O caminho para a liberdade irresistível. Sim, isso desafia tudo o que lhe foi ensinado. Você foi programado para servir, para agradar, para perseguir. Mas Sartre desvendou tudo isso. Ele viu que para viver autenticamente, você deve permanecer uma fonte de seu próprio significado. Que você está condenado a ser livre, não amaldiçoado, mas obrigado a se escolher todos os dias, não importa quem entre ou saia de sua vida. E se ela for embora, deixe-a. Se você é realmente o homem raro, aquele que não se desintegra na ausência dela, então você nunca foi abandonado. Você simplesmente retornou a si mesmo, e ela pode voltar ou não, mas você permanecerá. E esse é o único caminho a seguir. Você nunca foi tão atraente quanto no momento em que deixou de precisar ser. Esse é o paradoxo. E ainda assim, quase nenhum homem acredita nele, porque a crença exige experiência. E a maioria dos homens nunca se dá essa chance. Eles não suportam o silêncio por tempo suficiente. Eles não sofrem a solidão até o fim. Eles abandonam o barco cedo demais. Eles rastejam de volta. Pedem desculpas pela sua verdade. Eles cedem sob a pressão da desaprovação dela. Mas o homem que permanece de pé, o homem que permanece em silêncio quando a raiva dela exige uma explicação. O homem que mantém a calma quando ela retira o afeto, esperando que ele implore. O homem que permanece enraizado quando ela testa sua resolução, não porque está jogando, mas porque simplesmente se recusa a mentir para si mesmo. Esse homem se torna inesquecível, porque ele se tornou real. Sartre falava de existência autêntica, uma vida onde um homem aceita o peso de sua liberdade, o fardo de sua escolha, e nunca finge ser menos do que é, a presença que altera o mundo. Esta é a essência da masculinidade, não como performance, mas como presença. E essa presença, quando não depende de resultados, muda tudo. Ela sente isso. Ela pode até não gostar, porque a confronta com a própria liberdade dela, com sua própria capacidade de escolher, com a inquietante percepção de que este homem não se desintegrará para fazê-la sentir-se mais segura, que ele não abandonará sua direção apenas para seguir as emoções dela. E é então que o desejo dela retorna. Não porque ele a perseguiu, mas porque ela se lembra de como é estar com um homem que não orbita nada. Não há limite de idade para isso. Nunca é tarde demais.
Você pode ter 70 anos e ainda se lembrar de quem era antes de se entregar. Você pode ter 20 e poucos anos e escolher agora nunca mais entregar sua identidade. Começa não com declarações grandiosas, mas com pequenas recusas. A recusa de enviar aquela última mensagem implorando por clareza. A recusa de quebrar seu silêncio apenas porque o silêncio parece insuportável. A recusa de fingir que está tudo bem com algo que o drena, apenas para manter a paz. Você não está aqui para ser gostado. Você não está aqui para ser selecionado. Você está aqui para se tornar, para expandir, para existir com tanta força que mesmo na quietude o mundo se inclina. Esse é o legado do homem sartriano. Aquele que se recusa a mentir para si mesmo apenas para ser aceito por outra pessoa. Aquele que sabe que cada vez que sacrifica sua autenticidade por aprovação, perde mais do que um momento. Ele perde um pedaço de sua alma. E a alma, meu amigo, não é algo que você deva apostar por amor. Nunca. O despertar da alma e o convite à autenticidade. Porque aqui está o que eles não vão te dizer. Se ela realmente o respeita, se ela está realmente pronta para um homem, ela não irá embora quando você reivindicar sua liberdade. Ela irá encontrá-lo lá, não como um prêmio por sua performance, mas como uma mulher soberana em seu próprio ser, escolhendo você não porque você precisa dela, mas porque você não precisa. E se ela não conseguir, então ela nunca foi sua. Ela foi seu espelho, um reflexo do seu próprio abandono. Então saia do espelho, quebre-o se for preciso e siga em frente sozinho. Não em solidão, mas em poder. Porque somente nesse silêncio, nessa solidão sagrada, você encontrará o homem que sempre esteve destinado a ser. E ele é aquele que ela não consegue deixar. Você está começando a entender. Não se trata de desapego por orgulho. Não se trata de distância para manipular. Trata-se de verdade. A única coisa que você deveria servir. E a verdade é esta. Você nunca esteve incompleto. Essa ideia, esse mito venenoso, foi alimentado em você desde o primeiro momento em que a viu e pensou: ela é o que me falta. Mas Sartre lhe diria: ninguém te completa. Porque estar completo é parar de se tornar. E no momento em que você entrega esse papel a alguém, você entrega a ela o roteiro de sua vida e diz: reescreva-me. Você cede a autoria. E um homem sem autoria não é homem algum. Você vê isso em homens mais velhos. Seus olhos como fotografias antigas, desbotadas, mas assombradas. Eles não falam sobre isso. Falam em meias frases e anedotas inofensivas. Mas você pode sentir. Eles abriram mão de muito. Renderam sua essência. Pararam de escrever suas próprias páginas. E agora vivem em capítulos que não soam mais como sua própria voz. Você também vê isso nos jovens. Os homens que dizem todas as coisas certas, que espelham os valores dela, seus humores, sua política. Mas por baixo há um desespero, uma coleira invisível que eles nem percebem que usam. Ela vê isso também. Ela pode não dizer, mas sente a fraqueza, não de corpo, mas de vontade. E isso seca o desejo dela como o vento sobre a chama. O legado do homem sartriano. Mas o homem raro, ele escreve seu próprio livro, mesmo que ela nunca o leia, mesmo que ninguém o leia, mesmo que isso signifique solidão. E aqui está o segredo sagrado. Aquele que Sartre implicou, mas deixou subentendido. Quando um homem está disposto a estar sozinho, ele se torna irresistível, porque a solitude é o berço da autenticidade. Não a solidão, não o exílio, mas a solitude escolhida. Aquela que o forja em algo que ninguém mais poderia forjar. Aquela que queima o barulho de dentro de você até que seu silêncio seja sua própria melodia. Aquela que faz você ser o suficiente em seus próprios olhos. Quando esse homem fala, ele não fala para impressionar. Quando ele não dá para prender. Quando ele fica livremente. E quando ele parte, ele não olha para trás. E esse homem, essa presença altera o ambiente. Não por algum truque, não por status, mas porque ele anda com o peso de alguém que pertence a si mesmo. Ela não consegue evitar sentir isso. Nem toda mulher estará pronta. A maioria está acostumada com homens que se dobram. A maioria está calibrada para acrobacias emocionais e conformidade estratégica. Elas não entenderão o que significa estar perto de um homem que simplesmente se recusa a ser menos do que real. Mas algumas mulheres, as mulheres certas, o reconhecerão não com a mente, mas com o sistema nervoso. Elas se sentirão seguras, não porque você as ague, mas porque finalmente sentem que estão na presença de alguém que não desaparecerá em suas expectativas. E isso é raro. Você sempre foi ensinado a perseguir. Mas a verdade é que quanto mais você persegue, mais você se apaga. Deixe que ela venha até você.
não como uma recompensa, mas como um teste. Você consegue permanecer inteiro mesmo na presença do amor? Você consegue manter seu rumo mesmo quando ela chora, suplica, tenta, se enfurece? Você consegue permanecer em si mesmo, não por crueldade, mas porque não deseja mais mentir? Se você conseguir, encontrará uma liberdade que nenhum romance, nenhuma validação, nenhum elogio pode igualar. Você terá a si mesmo. E nesse eu, você encontrará mais do que poder. Você encontrará paz. Você não é quem era no início desta narração. Algo mudou. Talvez seja silencioso. Talvez seja um rugido. Mas você sente. Aquele silêncio interno profundo não parece mais solidão. Parece lar. Você não está mais buscando. Não está mais se esticando ao máximo para ser visto. Não está mais encenando o amor como se fosse uma audição. Agora você está observando o mundo girar lentamente, ritmicamente, em torno de um eu que você não compromete mais. E este é o segredo que Sartre tão bem compreendeu, escondido entre as páginas de O Ser e o Nada, e enterrado na medula de cada homem que já se olhou no espelho e perguntou: o que sou eu senão o que eles querem que eu seja? Você é nada. E desse nada, você é tudo o que escolhe ser. Sem roteiro, sem salvador, sem papel. O despertar final e o convite à sua própria história. A liberdade é aterrorizante. É por isso que a maioria dos homens foge dela. É por isso que eles escapam para as mulheres, para o trabalho, para o vinho, para a guerra. Qualquer coisa para evitar a verdade nua e insuportável de sua própria autoria. Mas você escolheu o contrário. Você escolheu carregar o peso, ser a fonte, criar significado em vez de emprestá-lo. E essa escolha, esse ato radical de ser, muda tudo. Isso não significa que você não ama. Não significa que você não sente. Significa que você não se desintegra. Você pode ser tocado, mas não remodelado. Você pode ser movido, mas não removido de seu centro. Você pode oferecer amor, mas apenas do transbordamento, nunca da escassez. E agora ela sente isso. Seja ela de 25 ou 62 anos, radiante ou ferida, confiante ou confusa, ela sente algo antigo surgir em sua presença. Uma atração gravitacional que não suplica, uma soberania que não se desloca. E talvez ela fique, talvez não. Mas essa não é mais a história, porque você não constrói mais sua história em torno de quem fica. Você é a história. Ela pode lê-la ou ir embora. Mas você não será reescrito. Esta é sua chegada. Não ao poder, não ao domínio, mas à santa quietude de um homem que finalmente se lembra do que é. Ele não é um espelho. Ele não é uma máscara. Ele não é uma estratégia, uma súplica ou uma versão suavizada de si mesmo esperando por permissão. Ele é. E agora o mundo deve decidir o que fazer com isso. Porque você não implorará. Você não se ajoelhará. Você não trocará sua alma por um toque, uma mensagem ou um prazer temporário. Você seguirá em frente sem precisar de uma testemunha. Esse é o homem que eles se lembram. Esse é o homem que ela sonha anos depois, quando sua cama está quente, mas seu espírito está frio. Esse é o homem que não precisa mais perguntar o que deu errado, porque agora ele sabe que nada deu errado. Ele simplesmente ainda não havia chegado a si mesmo. Mas agora você chegou. E a partir deste lugar, tudo começa. Não com uma perseguição, não com uma estratégia, mas com silêncio. Imóvel. Inquebrável. Livre. Essa foi a chocante verdade de Sartre. As mulheres se apaixonam por homens raros que não precisam delas. Se esta narração despertou algo em você, se ela desmascarou uma mentira que você vivia, ou se lhe mostrou uma versão de si mesmo que você não encontrava há anos, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essa mensagem e apoie o canal A Teoria Oculta para continuarmos a explorar as profundezas da existência. Seu comentário é muito importante para nós.